É nosso entrevistado de hoje, ao vivo no estúdio, o jornalista Zarcílio Barbosa. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Zé B, boa tarde. Boa tarde, Duda. É um prazer estar aqui com vocês de casa, com Duda Trevisani, com Samuel Ferro, que são os grandes observadores dos fatos bauruenses. Bom, você que é jovem, pessoa com mais de 30 aí, sabe quem é Zarcílio Barbosa. Eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu ia ler era a coluna do Zé B, né? Quer dizer, marcou época em Bauru e até hoje é uma das pessoas mais bem informadas da política bauruense. Por isso que, volta e meia, nós estamos trazendo o Zé B aqui para ouvir a opinião dele, ponderar em cima da opinião dele. E hoje, Zé B, a minha maior preocupação não é nem com os problemas da nossa terra. Que leitura você faz desse movimento em São Paulo e da repressão policial e da maneira de se comportar dos manifestantes? Bom, eu acho que ficou claro que esse movimento todo, esse enfrentamento com a polícia, não é motivada pelos 20 centavos de aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Existe uma conotação política muito forte. Nós temos aí uma situação econômica diferente no país do que anos atrás. A inflação começa a preocupar e o povo começa a sentir no bolso os efeitos das altas dos alimentos e dos serviços principalmente. E tudo isso aí motiva um protesto que tem uma conotação, como eu disse, política, porque nós vamos entrar no ano que vem, no ano eleitoral, e muita gente não quer revolução, mas quer fazer uma demonstração de revolta pelo status que hoje enfrentamos e quer que isso se modifique. Você acha que... Para mim, a impressão que deu que no quarto dia de manifestação, a polícia exagerou na repressão aos manifestantes. Que leitura que você faz, EB? Bom, a polícia justifica que houve uma quebra de protocolo, porque os manifestantes, segundo entendimentos, deveriam se ater à Rua da Consolação. E adentraram, então, a Avenida Paulista, que hoje é a principal via de circulação de veículos de São Paulo. Parou a Paulista, parou São Paulo. E com isso, então, os policiais tiveram que reagir. E, evidentemente, quando a reação acontece, os excessos também acompanham esse tipo de reação. O próprio direito já traz no seu bojo a violência. Para você impor o direito, você, às vezes, tem que ser violento. E a polícia usou e abusou dos meios, que estavam ao seu alcance, balas de borracha, gás lacrimogênio, aqueles spray de pimenta, e sempre nessas reações violentas existem inocentes que pagam por aquilo que não deve. Na hora que as pesquisas trazem a Dilma, que já teve 80% de aprovação, caindo para 57%, e ela recebe essa vaia na abertura da Copa das Confederações, o que você acha que ocasionou isso? Bom, a vaia que ela recebeu na Copa das Confederações, o Lula também recebeu na abertura do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, não estavam, evidentemente, aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, aqueles que receberam casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Lá não estavam os beneficiários do Bolsa Micro-ondas. O que estava presente no estádio é o indivíduo da classe média alta, porque os ingressos para os jogos da Copa das Confederações não custa menos do que R$300, R$300, R$400. E quem estava lá é aquele que podia pagar esse alto preço do ingresso. Portanto, uma elite que vaiou a presidência da República, o presidente da República, porque
vê que o seu status está sofrendo com a diversidade econômica por que passa o país e o mundo. A queda do PIB influenciou nisso, né, Zé B? A queda do PIB se reflete também de certos erros políticos ocorridos pela equipe econômica do governo. Não é? No invés de incentivar a produção, houve um incentivo ao consumo. E é evidente que se você aumenta o consumo e não tem o consequente aumento da oferta, o que vai ocorrer é a inflação. Os preços vão subir. E foi o que ocorreu no Brasil, infelizmente. Houve um erro estratégico da política da equipe econômica, da política econômica, e com isso, então, o Brasil sofreu aquilo que não deveria ter sofrido, porque a economia deixada pelo Lula estava dentro dos conformes para acertar uma situação de compromissos que o país tem com o exterior. Zé B, tudo indica que realmente a crise nos Estados Unidos acabou, ou está acabando. Os Estados Unidos voltam a crescer. E o dólar está disparando. Até onde você acha que vai isso? O que pode acontecer? E até que ponto essa alta do dólar pode gerar mais inflação no Brasil? Bom, o Banco Central está utilizando dos instrumentos na sua mão para conter um pouco a alta do dólar, porque não interessa para o governo um dólar supervalorizado em função do real, porque isso aí implica em mais inflação. 22% de todos os insumos utilizados pela indústria nacional são importados. E se esses insumos ficarem mais caros, os produtos industrializados, manufaturados, vão ficar também mais caros. Então, isso não interessa, embora exista a possibilidade de aumentarmos a nossa exportação. Mas precisamos de um equilíbrio nesse setor da macroeconomia. Agora vai ser muito difícil segurar o dólar. Por quê? Porque, como você disse, os Estados Unidos estão saindo da crise. Não é? Estão gastando já outra vez. E com isso, o que vai ocorrer? Os investidores internacionais vão procurar se abrigar no guarda-chuva da economia norte-americana, que, bom ou ruim, é melhor, mais garantido Eles aumentam os juros um pouquinho do que o resto agora, da né? economia. Né? Então você vê que os Estados Unidos, o Ben Bernanke, que é o presidente do Federal Reserve, já está acenando aí com uma possibilidade de tirar os subsídios da política econômica norte-americana. O que isso significa? Significa que os juros nos Estados Unidos poderão aumentar, não é? Porque eles estão quase zerados para ajudar a economia. Claro. Tirando esses subsídios, os juros nos Estados Unidos vão aumentar. Então todo mundo vai correr atrás do dólar. Correr atrás do dólar. Aqui no Brasil, as grandes empresas, os grandes bancos estão tratando de trocar real por dólar para levar para os Estados Unidos, onde a remuneração, embora pior do que no Brasil, vai ser pelo menos muito mais segura. O que os investidores querem hoje é segurança. Depois de perder dinheiro na Grécia, em Portugal, na Espanha, eles querem hoje segurança e não rentabilidade. É verdade. Um dos problemas também da insatisfação popular, né, Zé B, é ver que, eu queria até a tua opinião sobre isso, que condenado do mensalão, a única coisa que ele não vai é para a cadeia. Essa declaração do ministro Toffoli chocou a opinião pública. Não? Se passar mais 2 anos até que todos os recursos, embargos declaratórios e infringentes sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Até lá poderá ocorrer, inclusive, uma modificação nas sentenças. Né? Estão entrando os ministros novos que foram indicados pela presidente Dilma Rousseff e as penalidades impostas, principalmente a José Dirceu, poderá ser modificada
E com isso, como você disse, a possibilidade de ninguém ir para a cadeia é muito grande. Muito triste. Pode ser que sobre para uns coitadinhos lá, não? Aqueles que foram instrumentalizados, claro, para o mensalão. Os que não têm cargo político. Exatamente. Então esses aí... são desgraçados, esses são mesmo. Esses aí estão órfãos de pai e mãe. Esses vão pagar a conta, viu, ZB? ZB, fala um pouquinho, você é uma das pessoas em Bauru que mais entende dos problemas da saúde em Bauru, até pelos cargos que você ocupou. Que situação estão os nossos leitos em Bauru hoje, ZB? Pois é, nós temos aqui como uma precariedade aqui em número de leitos de UTI, né, de unidade de terapia intensiva. Nós temos em Bauru metade dos leitos necessários para atender a cidade. Agora imagine que Bauru atende uma região de 33 municípios. Não? São mais de 1 milhão de habitantes nesta região do centro do estado de São Paulo, que se socorrem de Bauru em casos de emergência e urgência. E nós não temos agora como atender a essa demanda, porque faltam leitos. Nós precisaríamos no mínimo de 140 leitos e não temos nem a metade dessas vagas na UTI. Então o que está ocorrendo? Está ocorrendo a judicialização da saúde. A pessoa, quando não pode ser internada, não encontra vagas na UTI, a família então se socorre do judiciário e o judiciário então manda por uma liminar lá que seja internado. Agora como é que vai tirar alguém que está lá na UTI para botar outro no lugar porque tem um mandato judicial? Não é? Então essa situação é horrível e nós precisamos dar um jeito nisso. Agora a única forma de dar um jeito nisso aí é aumentando o subsídio, a verba por parte do SUS. O SUS é que determina a verba para a manutenção de leitos da UTI. E um leito de UTI custa mais do dobro de um leito normal. Então existe esse problema a ser sanado pela Secretaria de Estado da Saúde, que é o gerenciador da verba do SUS no estado de São Paulo. Os prontos-socorros de Bauru estão uma calamidade, mas segundo um montão de reclamação que a gente tem ouvido, viu, ZB? Os prontos-socorros das empresas de saúde privada de Bauru não tem muita diferença do pronto-socorro municipal, não. Eu não vou citar nome aqui, mas segundo dizem, o número de gente nos prontos-socorros de saúde privada em Bauru está virando uma calamidade pública também. Pois é, qual é a saída que você vai encontrar? Você paga um plano de saúde, não é? Para não ter que se utilizar do pronto-socorro municipal ou da saúde pública. E aí você chega lá no hospital do plano de saúde, não tem vaga, demora 2 horas, 3 horas para ser atendido no pronto atendimento. Os e-mails que eu recebo falam bem nisso, viu, Zé? E muita gente está morrendo, isso que é o pior de tudo. Tem muita gente morrendo à espera de um pronto atendimento, não é nem de UTI, não. Não encontra lugar nem no pronto atendimento. Às vezes um sorinho, uma coisa, né, Zé? Resolvia o problema, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em pergunta do telespectador, ó. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor Duda, peço em nome da população que faça um debate no Enfoque Regional sobre o transporte coletivo em Bauru, convocando o sindicato, o conselho dos usuários e os motoristas para apurar o que deverá acontecer com o transporte coletivo para evitar uma greve. Obrigado. Eu já passei para a Nádia isso aqui, a Nádia deve estar agendando essa semana aí, ver se ela consegue trazer um representante de cada parte. Porque um que não venha, né, Luiz, já tá comprometido o debate, né? Mas nós estamos à inteira disposição a fazer não só um programa sobre isso, se precisar 2, 3 em dias seguidos, nós vamos fazer. Eu sei que a Nádia está tentando agendar esse pessoal para vir aqui na TV Prevê, viu, Luiz? Obrigado pela sugestão. O transporte coletivo aqui é uma situação inusitada, né? Porque ninguém está brigando aí por aumento de tarifa, né? A tarifa até diminuiu aí em 10 centavos aí por causa da isenção de certos impostos.
O que ocorre aqui é uma briga aí dos motoristas com o próprio sindicato, não é? E eles não estão reivindicando nem aumento de salário, estão reivindicando aí gerenciamento do plano de saúde dos sindicalizados para não perder sindicalizado para as famílias, não é? Daqueles que trabalham no transporte coletivo, se sindicalizem para a manutenção do próprio sindicato. Uma situação totalmente diferente. Qual que é a opinião sua sobre a vinda de médicos cubanos, Zebê? Procura sintetizar, que você já fez um artigo sobre isso. Bom, eu seria até favorável desde que esses médicos cubanos, não é, eles sejam avaliados. Sejam avaliados, exatamente. Ser avaliado. Todos são avaliados, todos nós temos que ser avaliados na nossa profissão. E os médicos cubanos, será que eles são capazes lá de produzir tantos médicos? Porque só na Venezuela existem mais de 40 mil médicos cubanos hoje trabalhando. Mas em Cuba está todo mundo desempregado, viu? Então é preciso que eles passem por uma reavaliação aqui no Brasil. Eles sendo reavaliados, sejam eles cubanos, portugueses, espanhóis, eu acho que serão bem-vindos. Tem que ser avaliado, né? Não é? Agora, quem está precisando de médico, está precisando, né, Zé B? As associações tomam posição contra abrir novas faculdades de medicina. O problema é o seguinte, Duda, que nós temos médicos em número suficiente pelos índices da Organização Mundial de Saúde. O que acontece é que existe uma má distribuição. Por que o sujeito que se formou em medicina não vai lá para a Amazônia, não é? Lá nos grotões do Brasil? Porque lá ele vai receber uma remuneração de R$2 por uma consulta, não é? E R$10 se essa consulta for de alta especialização. E com isso ele não consegue sobreviver. E exercer uma as comunidades lá ainda também, né, Zé? Aqui no estado de São Paulo existem municípios que não tem médico, nenhum médico. Tem que se socorrer do vizinho, não é? Aqui em Bauru... Você não precisa ir para o Amazonas, não. Se você entrar 300 quilômetros para dentro do país, assim, já falta médico. Aqui no estado de São Paulo falta médicos. Você percebe, por exemplo, que se você for lá no hospital estadual, ou no hospital de base, de hora em hora chega um ônibus lotado de doentes, de pacientes da região que são despejados na porta do hospital em busca de atendimento. Isso ocorre aqui em São Paulo, aqui no estado que é o mais desenvolvido do país. Então nós não temos médicos suficientes em Arialva, em Agudos, em Lençóis, em Duartina e por aí afora. Imagine então na Amazônia. E ninguém quer ir para lá porque vai se sujeitar a pegar maleita, febre amarela para não ganhar nada. Então o sistema está errado e precisa ser modificado. O Luiz Carlos, da Bela Vista, ele coloca aqui: hoje será realizada mais uma sessão na Câmara de Bauru e mais uma vez não está na pauta o projeto da atividade delegada. Será que os vereadores não andam pelas ruas e não sabem que não temos segurança? O que você acha? Qual é a opinião sua sobre a atividade delegada, DB? Bom, nós temos hoje na Câmara um assunto de grande importância e acho que os vereadores não vão se furtar a discutir isso, que é aquela questão do financiamento, não é? Do PAC, que é o programa aí de asfalto. São 824 quadras que podem receber aí pavimentação asfáltica, praticamente zerando todo esse problema de pavimentação na periferia, com esse empréstimo que a prefeitura pode realizar. É verdade que todo empréstimo tem que ser pago. Isso é o chato da questão. Claro. Não é? E para que a prefeitura possa fazer esse financiamento aí, que seriam de 447 milhões de reais. A 9% ao ano. A 9% ao ano, teria que despender uma quantia imensa mensalmente, pesando aí sobre o orçamento municipal. O prefeito quer que isso aí seja pago, mas pelo seu sucessor, o que não seria também justo,
Além do que, existe o grande problema da dívida da Coab. Não é? Para a prefeitura fazer esse financiamento do asfalto, ela não pode ser inadimplente. E se não aderir ao refinanciamento da dívida da Coab, poderá ir para o CADIM, que é o órgão, né, que inscreve os devedores da dívida ativa da prefeitura. Então nós estamos nesse imbróglio aí, e isso precisa ser resolvido, equacionado pelos vereadores. Portanto, esse problema aí da função delegada vai ter que ser... Esperar mais um pouquinho, não é? Mas eu acho que hoje, pelo menos, é justificado. A verdade é uma só, né? Eu senti, né, nessas manifestações de São Paulo um certo despreparo da nossa polícia. É triste isso, porque vocês têm um papel fantástico no Brasil, né? Mas eles são mal remunerados, essa é a grande verdade, né, Zé B? Aonde você vai, a polícia ganha mais do que ganha no Brasil. E talvez a atividade delegada fosse uma maneira de, num horário extra, né, do policial estar mais contente, o policial ter uma receita tem tempo, mais. porque né, ele tem aquele turno maior, né? Trabalha 12 horas, descansa 24. E por mais mal preparado que ele esteja, ele está melhor do que qualquer outra pessoa para exercer um cargo de segurança. Ele recebeu instruções, treinamento para enfrentar essas situações. Então, por que não utilizar para a defesa do patrimônio municipal, não é? Para um policiamento mais efetivo nas escolas. Eu acho. Né? Para que não haja depredação Estão aí roubando de escola o dia dos inteiro postos aí. de abastecimento aí do DAI. Fiscalização em centros de cidade de uso de usuário de droga, né? Tem um montão de coisas que ele podia fazer também. Fiscalização do trânsito. Tudo, né? Isso aí, eu acho que é um potencial que precisa ser aproveitado. Que as prefeituras podiam contratar e, né? Exatamente. O que você está gostando da Câmara, dos vereadores? A Câmara de Bauru não é ruim, não é? Ela tem pessoas boas, bem intencionadas, pessoas sérias, honestas, que querem colaborar para o desenvolvimento da cidade, para o equacionamento dos nossos principais problemas. O que eu sinto falta em relação à Câmara passada é uma ênfase maior aí de uma oposição mais atuante, né? Na Câmara passada nós tínhamos aí Marcelo Borges, nós tínhamos aí o Dr. Segala, que faziam uma oposição séria e contundente. E tá faltando hoje isso. Eu acho que estão faltando Concordo com você. elementos dessa estirpe aí na Câmara Municipal de Bauru. Eu concordo plenamente. Mas não é uma crítica que se deva fazer no sentido de anular a atuação da Câmara Até porque está Municipal. cedo também ainda, né? 6 meses também, né? Exatamente. Eu acho que nós vamos entrar em 2014, no ano eleitoral, e aí sim nós obrigatoriamente teríamos aí um debate mais acalorado sobre os nossos problemas. A população está um pouquinho preocupada com o preço dos estádios. Cada estádio custou, em média, US$ 1,5 bilhão de dólares. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, né, Zé B? Aqui no Brasil não se faz obra pública sem um sobrepreço. Não é? Isso acontece na área municipal, na área estadual e na área federal. Esse sobrepreço sempre ocorre porque faz parte, infelizmente, da cultura política no Brasil. Enquanto nós não tivermos uma mudança na sistemática de se fazer política no Brasil, isso vai ocorrer, porque existe uma campanha política, a campanha política é cara, ela envolve produção de televisão, ela envolve uma porção de assessorias para a imprensa, para a divulgação, para a estratégia de encarar o eleitor, e tudo isso custa muito dinheiro. Então, todos os partidos políticos pensam sempre em fazer o seu caixinha, pelo menos para não ter que tirar o dinheiro do bolso para... É que às vezes ele faz um caixinha e põe a caixinha no bolso também, né? Ou pagar a sua campanha política.
E é evidente que existem muitos políticos que não querem somente pagar a campanha, mas, como você disse, botar algum no bolso para garantir o seu futuro. Um país tão rico e com tanto ladrão, né, Zé B? Que tristeza, né? É verdade, isso aí... Riquezas naturais igual ao Brasil. Isso aí é gerado pela impunidade. Não é? Ninguém vai preso, ninguém tem que pagar nada, discute-se anos e anos aí para uma condenação. Deve ver que nós estamos aí com esse mensalão aí já há 6 anos, fala-se mais 2 anos para julgar os embargos, e no fim vai dar em nada, porque acaba até prescrevendo ou dando chance de modificação das sentenças, mesmo estando já uma sentença de instância máxima do país. Zé B, os Estados Unidos tudo indica que saiu da crise. Agora a Europa, o que eles vão fazer com economias como a de Portugal, Espanha, Irlanda? Ou esses países serão abandonados, porque parece-me que os países mais ricos não querem dividir mais as despesas desses países, né, Zé B? O problema é que não há essa possibilidade de abandono, porque todos os bancos estão envolvidos, não é? Na dívida da Grécia, na dívida da Espanha, na dívida de Portugal, italiana, a própria França, que sempre foi uma potência econômica, também está encontrando dificuldades. E a única economia saudável que existe na Europa é a da Alemanha, né? Na zona do euro. Agora, é claro que a Inglaterra, que não pertence à zona do euro, né, também está com as suas finanças equilibradas. Agora, se não houver socorro, se não houver planos de emergência, gastos de trilhões de euros para amenizar essa situação, é evidente que isso aí levaria a debacle de muitos bancos e então ocorreria aquela síndrome, né, da quebra geral de bancos, né, aquele efeito dominó. E a economia, então, se ressentiria não só na Europa, porque isso aí se alastraria para o mundo inteiro e ninguém ficaria imune a esse desastre econômico. Nós vamos ganhar a Copa das Confederações ou essa a Espanha já levou? Olha, eu vi o jogo da Espanha aí contra o Uruguai. O Uruguai não conseguia pegar na bola no primeiro Exatamente, tempo. não sei como é que pode acabar com essa troca de passes aí dos espanhóis, né? Como é que marca um time como esse? Que loucura. Que não, são jogadores altamente técnicos, que não erram passes, não é? São rápidos. Os 11. E jogam perfeitamente entrosados, como se fosse por música. Como é que nós vamos marcar? Ou a criatividade brasileira aparece aí em cima de Neymar e mais alguns, ou esquece, né? Mas a criatividade aí só não basta. Precisamos marcar, impedir que eles se aproximem da área tocando bola, porque tem, inclusive, grandes finalizadores. O placar de 2-1 contra o Uruguai não refletiu a superioridade espanhola, não é? Eles perderam muitos gols. Muito. E pode ser que contra o Brasil aí não percam tantos gols. Então vai ser difícil. Mas eu vi poucas seleções com controle de bola. Eu vi aquele jogo do Corinthians contra o Barcelona, foi a mesma coisa. O Corinthians não conseguiu pegar a bola, né? O Santos. Perdão, o Santos contra o Barcelona. O Santos não conseguiu pegar a bola. Eu me lembro de onde surgiu o termo laranja mecânica da Holanda. A Holanda contra o próprio Uruguai, numa Copa do Mundo. O Uruguai não conseguiu relar o pé na bola. Não conseguiu relar o pé na bola também. Exatamente. Agora o que ocorre é isso. Eles marcam em bloco e atacam em bloco. Então como é que nós vamos... Como nós vamos anular, né? E o nosso Noroeste? Essa técnica toda empregada e desenvolvida. Nós vamos cair para B1 agora? O
no Noroeste vai de mal a pior, né? Outro dia eu vi uma notícia aí de que estava até vendendo os eucaliptos para fazer dinheiro. Eu vi isso daí também. Cortando as árvores do estádio, eucaliptos que foram plantados lá em 1960 pelos ferroviários da Noroeste, da antiga Estrada de Ferro Noroeste, que já não existe mais, esses mudas que foram doadas aí por plantadores de eucaliptos, então fazem uma sombra até muito gostosa, uma área verde excepcional que existe lá com eucaliptos de 60 anos, e agora tendo que ser cortados aí para fazer dinheiro, para pagar salário de jogadores. Parece-me que o prazo era para pagar os jogadores hoje, né? Hoje tem um prazo aí que tem que pagar os jogadores. É lamentável, lamentável. É o que eu falo, futebol profissional, quem não tem competência não se estabelece, né, DB? O futebol profissional hoje tem que ter os seus mecenas. Claro. Nós tínhamos aí um grande mecenas, que era o senhor Damião Garcia, que colocou no mínimo uns 20 milhões de reais do próprio bolso aí no Noroeste para melhorar o estádio, para fazer um time de futebol com infraestrutura, né, com times na base, né, para a formação de craques para o time principal. E ele ainda era criticado aí porque colocava dinheiro aí, era chamado até de ladrão. Coitado do seu Damião Garcia. Né? É claro que ele acabou saindo, mesmo porque já... idade avançada. Uma idade avançada, mas os filhos também não quiseram tocar. E nós estamos aí na mão de um empresário bauruense aí, jovem, de boa vontade, mas que não tem o cacife financeiro necessário para enfrentar uma situação dessa. É verdade. Zé B, mais alguma coisa? Não, eu agradeço mais uma vez aí a gentileza do convite, agradeço a você aí pela oportunidade e declaro mais uma vez que é sempre um prazer estar na TV Prevê, que é realmente a grande observadora dos fatos bauruenses. Obrigado, Zarcilo. Obrigado, querido. Bom, tá aí, vamos acompanhar esses próximos movimentos de São Paulo, tomara a Deus que... Acho que é a hora do povo acordar mesmo, movimentos por coisas mais sérias. Nós passamos nos últimos anos a maior corrupção. E a grande novidade, Duda, se me permite, é a presença dos jovens, né? Que os jovens estavam afastados aí das manifestações aí. Desde a época do Collor, Desde a época do Collor. E eles estão voltando agora a se manifestar. Isso é muito bom. Agora, pegar causas... eu vi uma declaração hoje, se não deixasse a causa ser política... O movimento tem que ser da sociedade civil mesmo. Aí, dependendo do tema, eu entro na passeata também, desde que não tenha bandeira política de ninguém, porque de político chega, né? Chega. Eu vi coisas, hoje cedo já vi uma líder do movimento falando a bobagem do tipo, o que nós queremos é tarifa zero. Isso não existe, tarifa zero em lugar nenhum do mundo. E um país com 200 milhões de habitantes, só em Agudos aqui que tem tarifa zero, né, ZB? A tarifa zero não existe porque alguém tem que pagar. E quem paga são os contribuintes. Claro, então... mas tomara a Deus que se encontre o bom senso e que essas manifestações continuem sim, mas sempre de uma maneira pacifista. Isso que é importante, que é a índole do povo brasileiro. E a gente encontrar as saídas só nas manifestações para que os políticos vejam que realmente estão sendo observados pela sociedade civil. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.